Começando, boa tarde a todos, os que já estão e os que vão chegar, já dou boa tarde antecipado. Hoje é dia 9 de setembro, aula de Física 2 com o segundo ano de Engenharia Elétrica. Vamos dar continuidade ao curso de Introdução à Termodinâmica. A gente começou há 3 semanas, já fizemos 3 semanas sobre termodinâmica. Retomando isso, né? O programado era para fazer em 3 semanas, mas acabou não dando, então vamos fazer mais uma semana de termodinâmica, certo? Termina hoje, e aí a gente reprograma depois a parte de oscilações de ondas, que provavelmente eu vou gravar alguma coisa e deixar para vocês assistirem, tá? E aí a partir da semana que vem, a gente já vai direto para a ondulatória. Então deixa a parte de oscilações, eu passo para vocês como algo extra, uma gravação, alguma coisa, tá bom? Bom, então, primeiro eu vou fazer uma retomada rápida de algumas coisas, né, para que a gente vai usar na aula de hoje. Então, eu vou fazer o share aqui do compartilhar a tela. E aí eu peço para vocês me falarem se vocês estão vendo a tela. Primeira lei da termodinâmica. Só confere isso para mim. Tá dando para ver. Maravilha. Então, pessoal, retomando algumas coisinhas. Então, os primeiros slides que a gente vai ver aqui, eu vou passar rápido. E as contas que a gente fez semana passada, eu vou passar só por cima, né? O importante são só os resultados finais que a gente chegou, tá? E na hora que for começar o assunto novo, aí eu já dou um toque para vocês. Então, rapidamente, a gente já viu que quando um gás sofre uma expansão ou uma compressão, né? Há um trabalho envolvido nesse processo, porque na hora que ele sofre uma expansão, ele empurra, por exemplo, o êmbolo, né, e ao empurrar o êmbolo ele sofre um deslocamento, então a força que o gás aplica no êmbolo realiza um trabalho. Ou pode ser o meio externo que vai empurrar o êmbolo contra o gás, então a gente fala que o meio externo vai estar realizando um trabalho sobre o gás. Isso a gente já viu como cálculo, inclusive. Né? O trabalho a gente calcula como integral de PDV, né? Pressão vezes integral de pressão no volume entre V1 e V2, tá? Entre o volume inicial e o volume final. Aí nós também vimos que um gás, além de trocar energia com o meio externo na forma de trabalho, ele pode trocar energia com o meio externo na forma de calor. E aí a gente chegou na primeira lei da termodinâmica, que te dá a relação entre o calor trocado pelo gás e o trabalho realizado por ele, né? E a primeira lei da termodinâmica fala que essa diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, a gente chama isso de ΔU, que é a variação da energia interna do gás. Né? Isso aqui nada mais é do que o princípio da conservação da energia. Então, o saldo entre a energia que entra na forma de calor e o que sai na forma de trabalho fica acumulado aí, né, armazenado na forma de energia interna. Eu só acrescentei aqui daquela semana passada para hoje, que eu posso escrever isso na forma diferencial. Né? Se eu pensar em pequenos incrementos de calor que eu forneço, pequeno trabalho realizado, eu vou ter uma pequena variação de energia interna, né? Então, só lembrando como eu chamo DU, DQ ou DW, quer dizer, é um infinitesimal, né? Uma quantidade muito pequena de calor trocado, uma quantidade muito pequena de trabalho realizado, a diferença vai dar uma quantidade muito pequena de variação de energia interna. E eu coloquei aqui porque a gente vai usar isso, né, na aula de hoje. Bom, aí, dado essa primeira lei da termodinâmica, a gente fez um exercício, beleza? E aí, vamos ver como é que a gente calcula a energia interna de um gás. E aí nós vimos duas situações, né? Primeiro, quando o gás ele é monoatômico, um gás ideal, né? Quer dizer, no gás ideal, a energia interna é a soma das energias cinéticas, não tem energia potencial, porque no gás ideal a gente despreza as possíveis interações à distância, né? Então as moléculas ou átomos não se atraem, né? Então, as únicas interações que elas têm são durante as colisões. Então, no gás ideal, a energia interna é a soma das energias cinéticas. No caso do gás monoatômico, especificamente, as partículas são pontinhos, né? Então, praticamente só tem energia de translação. E aí, no caso do gás ideal, a energia, então, vai ser somente a soma das energias cinéticas de translação. Então, seria a soma de meio de mv quadrado para cada partícula, né? Aí nós brincamos com isso aqui, fizemos todo um tratamento estatístico, etc e tal, e vimos que aplicando as leis de Newton, como eu falei, eu vou passar bem rápido, a gente chegou nessa expressão, ok?
O estudo foi feito na semana passada. Então, a gente obteve que, para um gás ideal monoatômico, a energia interna era dada por 3 meios de PV ou 3 meios de nRT, né? N é o número de mols, R é a constante dos gases, 8,31 joules por mol Kelvin, T é a temperatura absoluta, P é a pressão, V é volume, enfim, né? Aqui que a gente obteve a partir daqui, então, que para uma dada massa fixa de gás, a energia interna é proporcional à temperatura absoluta. Beleza? Aí o que eu faço? Se eu pegar essa energia interna e dividir pelo número de partículas, no fundo eu vou estar dividindo o quê? A soma das energias cinéticas sobre o número de partículas. Isso eu vou ter a chamada energia interna, né? Energia interna, perdão, energia cinética média, tá? Se eu trocar aqui por 3 meios de nRT reorganizar, né, a gente viu que a gente obtém uma expressão também para energia cinética média, certo? Por partícula, que é 3 meios de kBt. Né? Esse Kb aqui é a chamada constante de Boltzmann, é das constantes mais importantes da física, tá? Que nada mais é do que, se você pensar, né, pegar a constante dos gases, que é o R, e dividir pelo número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, né? Então, no fundo, o Kb é isso aqui, é R sobre o 6 vezes 10 a 23, tudo bem? Agora, o importante aqui é isso, que a energia cinética média por partícula fica uma função basicamente exclusiva da temperatura, né? Porque isso aqui é uma constante, tá? Então, quer dizer, diretamente proporcional à temperatura, não depende de mais nada, né? Isso vale para um gás ideal monoatômico, certo? 3 meios de kBt. Aí nós vamos ver que isso aqui muda se for um gás diatômico. Fizemos o exercicinho lá da bexiga com gás hélio, né? Resolvemos, calculamos a energia cinética média, a velocidade típica das partículas, e fizemos a mesma coisa para o gás diatômico também, para achar a energia interna. A gente não fez as contas todas, porque aí é muito mais complexo. Mas só para ilustrar, no gás diatômico, a gente pensa agora cada molécula como se fosse um pequeno halteres desses de academia, né? 2 bolinhas com uma hastezinha no meio ligando as 2 bolinhas. Né? Como se fosse, por exemplo, o N2, o nitrogênio, né? o O2, o oxigênio, o gás oxigênio, o H2, que é o gás hidrogênio, enfim, gás diatômico. Né? Além de você poder ter as translações nos 3 eixos, x, y, z, né, as velocidades, Vx, Vy, Vz, no gás diatômico você pode ter 2 direções possíveis de rotação. Né? Então, na verdade, na hora que eu somo as energias cinéticas, eu vou ter 3 parcelas de energia cinética de translação nos 3 eixos e mais 2 energias cinéticas de rotação. Então, eu tenho 5 graus de liberdade, que a gente chama aqui, né? 5 parcelas aqui de energia cinética, diferente do gás monoatômico que eu tinha só 3, certo? Então, aqui a energia interna ela acaba ficando 5 meios de PV, ou 5 meios de nRT, e a energia cinética média fica 5 meios de kBt. Cheguei a comentar isso com vocês no fundo. O princípio da equipartição da energia, na verdade, fala que a energia cinética média por partícula ela vai ser meio de kT, ou kBt, né? Meio de kBt para cada grau de liberdade que a partícula tiver de movimento, né? Então, basicamente é simples. A energia cinética média ela vai ser meio de kBt se a partícula pudesse andar só numa dimensão. 2 meios de kBt se tivesse andado num plano. Né? 3 meios de kBt, que é a partícula do gás monoatômico, em 3 dimensões. Aí você aumenta mais energias de rotação, você pode ter 5 meios de kBt. Certo? Se eu tiver uma partícula poliatômica, ela pode ter 3 eixos de rotação. Então aí eu vou ter o quê? 6 meios de kBt, que dá 3 kBt. Então, quer dizer, esse fator aqui depende do número de graus de liberdade que a partícula tem para transladar ou rotacionar. Ok? Bom, feito isso, a gente olhou para os processos termodinâmicos particulares, né? No caso do isovolumétrico, importante aqui lembrar que não há realização de trabalho. E aí, pela primeira lei da termodinâmica, então, o ΔU, que é a variação da energia interna, é igual ao calor trocado. E aí, nesse caso, significa que todo calor recebido ou perdido significa variação da energia interna integralmente, né? O processo isotérmico, que é quando a temperatura é constante, aí o ΔU é 0, fazendo com que o trabalho fique igual ao calor trocado, né? Então, nesse caso aqui, todo calor se transforma em trabalho ou vice-versa, tá?
E eu comentei da transformação adiabática, o processo, aqui deveria ser processo adiabático, então, né? Processo adiabático, que é quando não há troca de calor, né? O calor trocado é igual a zero, portanto, o ΔU é igual a menos o trabalho, né? Se você pegar na primeira lei da termodinâmica, o Q é igual a zero, fica isso aqui, tá? E no caso da transformação adiabática, a gente viu que o gás ele sofre uma expansão, por exemplo, ele passa de uma temperatura T1 maior para uma temperatura T2 menor. Então, a curva de uma adiabática, ela até parece, né, uma isoterma, né, uma hipérbole, mas não, ela é mais inclinada que uma isoterma, por quê? Porque ao expandir, ele acaba esfriando, né, então ele cai para uma isoterma mais baixo. Dá para relacionar as pressões e volumes antes e depois, porque vale essa relação aqui, de que P vezes V elevado a um coeficiente gama, é constante, onde esse coeficiente é um número maior que 1, ok? Hoje nós vamos ver o que significa esse coeficiente, e nós vamos estudar um pouquinho mais a adiabática logo adiante, tá bom? Fizemos esse exercício, onde a gente calculou várias coisas, entre elas o calor específico molar a volume constante e a pressão constante. Fizemos todas as continhas, blá, 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 né? E chegamos nesses calores específicos molares a volume constante e a pressão constante, no caso ali um gás monoatômico, né? Era um gás argônio, tá? E aí a gente obteve esses valores aqui, né? 12,5 joules por mol Kelvin para o CV, 20,8 joules por mol Kelvin para o CP, e nós vimos que a diferença dos dois te dá o R, né? E aí, galera, basicamente, a gente pode, não sei se a gente chegou a fazer isso, agora vocês vão me lembrar, tá? Porque eu não sei se eu parei aqui, enfim, mas eu vou explicar a partir daqui. Então, esse CV e esse CP, a gente consegue calcular, na verdade, né? Então, por exemplo, se eu pegar o CV, que é o calor específico a volume constante, aplicando a primeira lei da termodinâmica, você vai ter que o ΔU é igual ao calor trocado a volume constante, menos o trabalho realizado a volume constante, né? O ΔU é igual a 3,5 de nRT, porque o que é o U? Né? O U é 3,5 de nRT, para um gás monatômico, né? Então, o ΔU, 3,5 de nR ΔT. Você varia aqui, varia aqui. O calor trocado a volume constante, é como se fosse o Q macete aqui, só que ao invés de M de massa, a gente põe N de número de mols, então fica NC ΔT, menos o trabalho realizado, que é zero, já que o volume é constante, né? Ora, aqui eu cancelo o ΔT e o N dos dois lados, e eu obtenho que o CV, que é o calor específico a volume constante, fica 3,5 de R. Então, de fato, o CV ele é um número fixo para qualquer gás, né? Desde que seja monoatômico, o CV é o mesmo, vale 3,5 de R, ok? O CP eu faço a mesma coisa, parto da primeira lei da termodinâmica, né? Aqui, de novo, ΔU é 3,5 de nRT, a mesma história, ok? Aqui, de novo, NC ΔT, só que aqui é o CP. E agora aqui não, aqui eu vou imaginar que existe um trabalho realizado, a pressão constante. E a pressão constante, esse trabalho é dado por P ΔV. A gente viu isso, né? No lugar desse P, eu posso colocar... Cadê? NRT. NR ΔT, perdão, né? Porque aqui eu tenho P ΔV, pela equação de Clapeyron, P ΔV, NR ΔT. Ok? O ΔT eu cancelo de novo, o N eu cancelo, isolo esse CP e vou chegar que o CP é 5,5 de R. Né? E aí aquela história, se eu fizer a diferença dos dois, obviamente que eu vou obter R, né? Que é o que a gente tinha chegado lá no caso do exercício. Aí eu tenho aqui uma tabelinha para mostrar alguns CPs e alguns CVs, né, de alguns gases. No caso aqui, o hélio e o argônio são gases monoatômicos, certo? Os valores realmente batem com o que está aqui. E nos gases diatômicos, na verdade, acaba mudando um pouco. Então, no gás diatômico, se você refazer tudo isso aqui, se você refizesse tudo isso aqui, a diferença é que aqui, ao invés de ser 3,5, seria 5,5, tá certo? Então, na verdade, aqui você teria... O fator aqui seria diferente aqui e aqui. Só que a diferença daria R de novo. Então, notem bem que aqui, ó, no gás diatômico, o CV ele fica diferente, ele ficaria aqui 5,5 de R, por exemplo. O CP também seria diferente, mas a diferença CP menos CV, se você fizer aqui, dá praticamente o R novamente.
Então, para qualquer gás, não importa se é diatômico, monoatômico, poliatômico, a diferença Cp menos Cv é em torno, né, aproximadamente o R. Certo? Beleza? Por fim, vamos falar de novo da energia interna, que no caso de um gás monoatômico, a gente sabe que é 3 meios de nRT, né? Para um gás diatômico, 5 meios de nRT. Para um gás, né? E aí vai. Poliatômico, né? 6 meios de nRT, que vai dar 3 nRT e assim vai. Tudo bem? A questão é o seguinte, por exemplo, aqui eu posso trocar o 3 meios, no caso do monoatômico, eu posso trocar o 3 meios de R pelo CV. Certo? Então, esse 3 meios de R eu posso trocar pelo CV e eu obtenho essa expressão para energia interna. Então, essa expressão aqui é a mesma que essa. Só que aqui ela fica em termos do número de mols do gás e do calor específico a volume constante, né? Então, NCVT, que é a mesma coisa que essa aqui. Eu posso até fazer a diferença daqui também, que a gente vai usar. Se eu fizer o diferencial aqui, eu teria DU, né, de variação da energia interna, é igual a NCV, ΔT ou DT. Certo? Fiz isso usando gás monoatômico, mas garanto que se você fizer tudo isso usando gás diatômico ou poliatômico, você vai chegar nessa mesma expressão exatamente. Então, na verdade, essa expressão aqui ela é geral, ela vale para qualquer gás, desde que ele seja ideal. Diatômico, monoatômico, não importa. Então, ela fica uma forma mais geral. Né? NCV, que é o calor específico a volume constante, vezes a temperatura te dá energia interna. Enquanto que se eu for usar essa expressão, né, aí eu já tenho que pensar nesse fator aqui. Se for monoatômico é isso, se for diatômico é 5 meios e assim vai. Tudo bem? Então aqui fica uma expressão mais geral. Ok? Bom, então basicamente a gente parou por aí, se eu não me engano, tá? Essa última slide eu nem lembro se eu tinha feito inteiro ou não, mas enfim, vamos continuar. Agora eu quero estudar com um pouco mais de calma a transformação adiabática. Pessoal, aí, só lembrando que a transformação adiabática, você não tem trocas de calor, a gente viu isso, né? E, basicamente, o gráfico PV, ele fica quase uma isoterma, só que ele cai um pouco mais do que uma isotérmica, né? Por quê? Porque numa isotérmica, que significaria o seguinte, se eu tivesse no ponto 1 e o gás sofresse uma expansão isotérmica, então ele ia ficar ao longo dessa curva aqui, que a temperatura é T1, né? Então, para ele poder sofrer essa expansão e realizar trabalho e não variar a temperatura, ele teria que receber calor. Porque ele vai jogar fora trabalho, né, energia na forma de trabalho, teria que receber de volta o mesmo tanto de calor para manter a mesma energia interna e a mesma temperatura. Só que no processo adiabático, se ele expandir, ele vai jogar fora energia na forma de trabalho, só que ele não recebe calor. Então ele esfria, então ele cai para uma temperatura mais baixa. Né? Lembrando que aqui o T2, temperatura mais baixa que T1. E aí você vai ter essa relação PV elevado a um coeficiente gama, fica constante. Na isotérmica, se vocês lembrarem, era PV é constante. Aqui não, é PV elevado a um dado coeficiente, aqui é constante. Esse coeficiente é um número maior que 1, você pode determiná-lo experimentalmente, mas a gente tem uma pergunta agora. Quem é exatamente esse coeficiente? Nós vamos determinar o que significa esse coeficiente. Ok? Bom, primeiro, para a gente entender o que é esse coeficiente, pessoal, vamos lá. Eu vou pegar a primeira lei da termodinâmica, na forma diferencial. Eu vou imaginar uma pequena intervalinho aqui em que eu faço um pequeno aumento de volume dV. Então, aí ele vai ter uma pequena variação de energia interna dU, certo? E aí eu posso escrever dU é igual a dQ menos dW. Só como a transformação ela é adiabática, você não tem calor trocado, então o dQ é igual a zero. O dU, acabei de falar, posso escrever como sendo NCV dt. Então a energia interna, né, o diferencial dela vai ser NCV vezes o diferencial da temperatura absoluta. Isso é igual a zero. E o pequeno trabalho que eu vou ter, já que é um infinitesimal, eu posso escrever como menos PDV, certo? Então a pressão vezes um diferencialzinho de volume. A partir daqui, eu posso remanejar e escrever esse cara aqui, vou isolar esse NDT aqui, ó, certo? Do lado de cá, NDT. Isolando vai ficar menos 1 sobre CV, e vai passar dividindo, vezes PDV. Ok? Então eu chego numa expressão que eu vou chamar de expressão 1. Vou usar agora a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. E vou aplicar o diferencial dos dois lados.
Só que aqui tanto a pressão como o volume vão variar, como a temperatura também vai variar. Então todo mundo vai variar. Então tem que fazer diferencial da seguinte forma aqui para a gente fazer transformar essa equação num diferencial. Esse P vezes V é um produto. Então o diferencial disso que vai ser, ó, é o 1 vezes o diferencial do outro, então P vezes dV, mais o outro vezes o diferencial do primeiro, então mais VdP. Então esse diferencial aqui é isso, PdV mais VdP. Isso tem que ser igual a NR vezes o diferencial da temperatura, que é dt. Certo? Bom, daqui eu também posso isolar o N, né, dt, certo? Então eu passo o R para lá dividindo, certo? Então vai ficar tudo aqui, isso aqui sobre R, só que o R quem que é? O R que a gente acabou de obter, né, a expressão que é a diferença CP menos CV. Certo? Então a gente obtém isso aqui, o R como sendo CP menos CV. Então eu obtenho, na verdade, duas expressões aqui, e as duas, na verdade, são iguais, porque, na verdade, as duas correspondem a N dt. Então o que eu faço? Pego agora e igualo as duas. Certo? Aí tem um monte de conta aqui, gente, não tem como. Certo? Igualo as duas, já que eu sei que elas são iguais. Multiplico isso em cruz e faço a distributiva, eu obtenho essa coisa esquisita, isso aqui é tudo questão de vocês conferirem, tá? Você pode ver que dá isso. A hora que eu faço a distributiva multiplicando em cruz, eu vou ter aqui, ó, C, PDV do lado de cá, que também CV, PDV do lado de cá, cancela. Então vai sobrar CV, que multiplica VdP, menos CP, que multiplica PDV. Eu vou reorganizar isso fazendo o seguinte, desmultiplica isso em cruz, essa é uma operação incrível, né? E joga tudo para o lado esquerdo. Você prestar atenção, eu consigo fazer isso. Eu passo o V para cá dividindo e o CV também, passo o P para cá dividindo e jogo tudo para o lado esquerdo, vai ficar isso aqui, ó. dP sobre P mais a razão CP sobre CV, que multiplica dV sobre V. E isso é igual a zero. Certo? Ao obter isso aqui, bom, o que acontece? Eu posso agora integrar, né? Se eu integrar esse dP sobre P, o que me dá? A integral de 1 sobre P dP, ln de P. Se eu integrar 1 sobre V dV, ln de V, isso aqui fica constante, então pula para fora da integral. Se eu integrar zero, dá uma constante, que a derivada de uma constante é zero. Né? Então, no fundo, vai ter ln de P mais Cp sobre Cv vezes ln de V, que é igual a uma constante. Ok? Agora vamos fazer umas operações. Então, esse cara que está multiplicando o ln, se vocês lembrarem, ele pode ir lá para dentro do ln como expoente do V. Né? Certo? Então, ele vai ficar ln de P mais ln de V elevado a Cp sobre Cv. Isso é igual a uma constante. Agora eu tenho aqui uma soma de dois ln's, isso dá o ln do produto. Então fica ln de PV elevado a Cp sobre Cv, que é igual a constante. E aí, claro que se isso aqui é uma constante, é porque o que está aqui dentro, que é o argumento PV elevado a Cp sobre Cv, também é constante. Então, tudo isso é para mostrar que eu obtenho isso aqui, ó. P vezes V elevado a essa razão Cp sobre Cv é constante. Comparando com esse cara aqui, simples, quem que eu garanto? O que eu obtenho, então? O que eu concluo? Que esse gama, no fundo, é exatamente o Cp sobre Cv. Certo? Então, lá na transformação adiabática, essa relação PV elevado a gama, que é igual a uma constante, no fundo, esse gama, quem que é? Cp sobre Cv, daquele gás. Tá certo? Especificamente. Né? Tudo bem? Bom, entendendo o que é esse gama, agora eu posso, então, calcular o trabalho realizado numa transformação adiabática. Pessoal, vamos lá. Então, voltando aqui, ó, PV elevado a gama é constante, né, durante todo o processo, sendo que o gama agora eu já vou escrever como Cp sobre Cv. Bom, significa que se eu pegar P1V1 elevado a gama, tem que ser igual a P2V2 elevado a gama. Perdão? Qual que é o nome desse símbolo aí? Gama. Tá? Gama mesmo, tá? Beleza? Ouviu? Então, pessoal, significa o seguinte, se isso aqui é constante, quer dizer que P1 vezes V1 elevado a gama tem que ser igual a P2 vezes V2 elevado a gama. Só que eu vou comparar o ponto 1
não com o ponto 2 só, vou comparar o ponto 1 com qualquer ponto aqui do processo. Ó. Então, vou imaginar um ponto qualquer no processo em que eu tenho uma pressão P e um volume V variáveis, né, que eles vão variando ao longo do processo. Então, eu posso falar que P, nesse ponto variável, esse ponto arbitrário, vezes o V nesse ponto arbitrário elevado a gama, tem que ser igual a P1, V1 elevado a gama. Faço isso por quê? Porque aí eu consigo isolar o P, passando o V elevado a gama dividindo, e eu consigo uma expressão que me dá qual vai ser a pressão do gás em qualquer momento dessa transformação, em função do volume dele em qualquer momento dessa transformação. Certo? Sendo que esse cara de cima aqui tudo, ó, P1, V1 elevado a gama, é uma constante qualquer. Uma constante porque depende só da condição inicial. Ok? Por que eu faço isso? Porque agora eu vou calcular o trabalho realizado. Pessoal, o trabalho realizado, a gente viu lá nas aulas passadas, que é a integral entre o volume inicial e final, né, de P dV. Certo? E é exatamente essa expressão do P que eu vou colocar aqui, ó. Então fica integral de P1, V1 elevado a gama sobre V elevado a gama dV. Insisto, o P1, V1 elevado a gama é uma constante, pode pular para fora da integral. Então vai ficar isso aqui. Certo? Então fica integral de 1 sobre gama dV, entre V1 e V2. Para ficar mais fácil de integrar isso, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse V elevado a gama para cima, invertendo o sinal do expoente. Todo mundo sabe que eu posso fazer isso. E aí, como é que eu integro isso? Gente, esse gama é um número, é um expoente. Né? Então, como é que eu integro? Eu tenho que somar 1 no expoente e dividir pelo expoente que resultou. Então, vai ficar, isso aqui fica constante aqui. Integrando isso, fica, soma 1 no expoente, fica menos gama mais 1, que é a mesma coisa que 1 menos gama, só para ficar mais bonito, deixa assim. Divide pelo expoente que sobrou, que é 1 menos gama. E você vai integrar isso entre o volume V1 e o volume V2. Aí é simples, é só substituir o V2 aqui, menos substituir o V1 nessa mesma expressão, e eu obtenho essa expressão aqui para o trabalho realizado numa transformação adiabática. Tá? Tô só para vocês entenderem. Então a gente viu lá nas aulas passadas, acho que foi retrasada, né? Como calcular o trabalho numa transformação isotérmica. Era nRT, ln do volume final menos o volume inicial. Agora eu estou mostrando que existe uma expressão para calcular também, né, o trabalho para uma transformação adiabática. Então vejam bem, aqui tudo, ó, V1 é constante, P1 é um número fixo, V1 é um número fixo, então quer dizer, tudo que eu tenho aqui são os dados que eu tenho do problema, ó, né, que é a pressão inicial, volume final e o gama, que é a princípio conhecido do gás. Tá? Então com essa expressão eu consigo calcular o trabalho realizado durante um processo adiabático, né? Uma expansão, uma compressão adiabática. Fechou? Complicando, né, gente? Depois a gente vai praticando. Continuando, senhores e senhoritas. Vamos falar agora de máquina térmica. Então, basicamente, lá no comecinho do nosso curso, eu falei que uma das coisas importantes aí da termodinâmica foi conseguir descrever e desenvolver, né, melhor, né, melhorar, né, otimizar as máquinas térmicas, vamos chamar assim. Né? A primeira máquina térmica seria a máquina a vapor, primeira entre aspas, depois vocês vão ver que não é exatamente a primeira, tá? Mas um exemplo clássico é exatamente a máquina a vapor, que é o que fez, né, praticamente a Revolução Industrial acontecer, entre outros fatores, né? Então, se você pegar locomotiva a vapor, barco a vapor, as máquinas, maquinários, né, das indústrias lá na época da Revolução Industrial, né, que funcionava a vapor, isso revolucionou completamente a manufatura de qualquer coisa, né, transportes, etc. E o que é uma máquina térmica? Basicamente, ela pega o quê? Energia térmica, calor, né, e transforma isso em trabalho mecânico, em movimento mecânico. Então, é isso que a máquina térmica faz, tá? Então, aqui, basicamente, é uma locomotiva a vapor, né, as primeiras construções disso foi século XVIII, né, tá certo? Só que a primeira máquina térmica que foi inventada, se for pensar em máquina térmica entre aspas, na verdade aconteceu no século I a.C. Esse cara aqui, ó, o Heron, né, só uma curiosidade histórica, tá, gente? Então, já no século I a.C., mais de 1500 anos antes da Revolução Industrial, esse cara já teve uma ideiazinha de fazer um tipo de uma maquininha térmica, né?
Duvido que ele tenha usado isso para alguma coisa útil, mas mais por curiosidade científica só. Basicamente, isso aqui é a máquina dele, ó. Então, vou mostrar como é que funciona rapidinho. Olha aqui, ó. É uma maquininha bem simples, né? A ideia é muito simples. Como se fosse uma panela aqui tampada, contendo água, ok? Aí só que você tem 2 furinhos aqui na tampa da panela que sai por esses 2 caninhos, ó. E esses caninhos chegam numa esfera oca aqui, né? Essa esfera oca ela é acoplada nesses caninhos de forma que ela possa rotacionar aqui, certo? Beleza? Além disso, nessas esferazinhas tem 2 saídas de ar aqui, ó. 2 caninhos para lados, apontando para lados opostos. Já deu para entender como é que funciona, né? Coloca a água aqui dentro, põe fogo, calor, fonte quente aqui, ó, uma fonte de calor, esquenta a água, vaporiza, o vapor em alta pressão vem para cá. A hora que ele vem aqui, ele sai por esses caninhos. Na hora que ele sai por esses caminhos, faz essa esfera rotacional. Certo? Isso funciona mesmo, tá? Existem formas de fazer isso de forma bem simples, inclusive até caseira, tá bom? Você mostrar, então, que é possível transformar energia térmica em energia mecânica, né, em movimento mecânico, tá? Como eu disse, dificilmente ele usou isso, de fato, para fazer alguma coisa, né, prática, útil, né, como maquinário. Deve ter sido mais uma curiosidade puramente científica, beleza? Então, o que a gente vai aprender agora é como é que a gente consegue equacionar máquinas desse tipo, né? Uma máquina dessa aqui, ela não é muito boa. Por quê? Porque a água que você tem aqui vai embora. Depois que ela vira vapor, ela vai embora. Normalmente, a gente pega esse fluido que faz o sistema rotacionar, ou movimentar, e tenta reutilizar, né? E nós vamos ver como é que a gente faz isso. E para isso, a gente precisa ter o que a gente chama de um sistema cíclico, né? Um circuito fechado, para esse fluido poder fazer a máquina funcionar e ao mesmo tempo reciclar, ok? Para a gente poder ver como que isso funciona, eu vou partir de um exemplo. Então, aquele problema disparador, como sempre, né? Só que diferente do que eu normalmente faço, esse daqui eu vou mostrar e já vou resolver, porque à medida que a gente vai resolvendo, a gente já vai entendendo o que vai obtendo em termos de teoria. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Vamos imaginar aqui um sistema termodinâmico, constituído por um conjunto cilindro-pistão, contendo 0,16 mol de gás nitrogênio, destaco, nitrogênio, gás diatômico, inicialmente a temperatura de 300 Kelvin. O sistema passa, então, por uma sequência de 4 processos, como indicado no diagrama PV, retornando ao seu estado original. Então, ele começa aqui no estado A, 300 Kelvin, aqui você tem uma isoterma, temperatura ambiente, praticamente isso aqui, né, 27 graus Celsius, tá? E ele vai sofrer essa sequência de processos aqui, 1, 2, 3, 4, e volta para cá. Beleza, considerando que o gás ele é ideal, calcule a variação da energia interna, o trabalho realizado e o calor trocado em cada processo e em todo o ciclo. Beleza? Bom, já vou indicando aqui, ele começa a 300 Kelvin e a maior temperatura que ele chega é 1350 Kelvin. Até lá ele vai sofrendo todo esse processo, ok? Então vamos resolver. E a partir do momento que a gente for resolvendo, eu vou explicando algumas coisinhas sobre máquina térmica. Beleza? Então, repetir aqui o gráfico para ficar fácil da gente entender. Galera, o trabalho realizado e o calor trocado depende de cada processo que eu for fazer aqui. Agora, a energia interna é uma função que a gente chama função de estado. Ela só depende do estado do gás em cada momento. Não é um processo, né? Então, uma coisa que eu já posso fazer é calcular qual é a energia interna desse gás em cada um desses estados aqui, A, B, C, D. Certo? E para isso eu uso a formulinha, né? 5 meios de PV. Ok? Ou 5 meios de nRT, só que eu não tenho todas as temperaturas, então fica mais fácil usar 5 meios de PV. Tranquilo? Por que 5 meios, pessoal? Porque eu já falei que é um gás diatômico, N2. Então é 5 meios de PV. Ok? Bom, se eu pegar essa expressão, aplicar para o ponto A, o estado A, eu vou ter 5 meios da pressão, que é 1 vezes 10 a quinta, vezes o volume, que é 4 vezes 10 a menos 3. Faz essa conta, você vai obter uma energia interna no estado A de 1000 joules. Quer dizer, essa energia interna, o que seria? Seria a soma de todas as energias cinéticas de translação e rotação, porque no caso é um gás diatômico, né, do gás nesse estado A. Ok?
Aí você tem esse processo de A para B. Aí ele passa para o estado B. Depois nós vamos discutir o processo especificamente. Mas chegando no estado B, não importa qual é o processo, no estado B ele vai ter outra energia interna dado por 5 meios de pressão, 3 vezes 10 a quinta, volume é o mesmo, certo? Faz as contas, você vai ter aí 3.000 joules. Aumentou a energia interna na hora que ele passa para o estado B. Né? Estado C, tá aqui, beleza? 3 meios de pressão vezes o volume, já passando aqui tudo, né, bonitinho, faz a conta, 4.500 joules. Finalmente, no estado D, faz a mesma conta, né, pressão aqui é 1 vezes 10 a quinta, volume 6 vezes 10 a menos 3, você vai ter uma energia interna de 1.500 joules. Quer dizer, ao longo desse ciclo todo, a energia interna ela vai variando. Em cada ponto ela vai ter um valor diferente. Beleza? Muito bem, então eu tenho agora as energias internas de cada ponto. Eu vou deixar isso aqui para a gente começar a resolver agora o ciclo em si, né? Cada processo. Vamos pegar primeiro o processo 1. O que acontece no processo 1, pessoal? O gás ele está inicialmente a essa pressão de 1 vezes 10 a quinta, volume de 4 vezes 10 a menos 3. Aí ele vai passar para o estado B, por esse processo 1. O que acontece? O volume fica fixo e você aumenta a pressão. Como? Fornece calor para o gás, ele esquenta, não deixa variar o volume, então o que acontece? As moléculas ficam mais rápidas, aumenta a colisão contra as paredes, aumenta a pressão. Basicamente é isso. Então, primeiro, a variação da energia interna. Quanto que vai ser? Vai ser energia interna no final do processo, que é no ponto B, 3.000 joules, menos a energia interna no começo, que é no ponto A, 1.000 joules. Isso vai te dar uma variação da energia interna no processo 1 de 2.000 joules. Pronto, achei o ΔU. Trabalho realizado durante esse processo. 0, porque nesse processo não há variação de volume, né? O volume fica fixo. Ok? Então não tem trabalho realizado. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual ao calor trocado menos o trabalho, substitui os valores que você obteve aqui, você vai achar o calor trocado nesse processo também como 2.000 joules, né? Quer dizer, nesse processo, todo o calor que eu forneci para o gás se transformou em aumento de energia interna, porque ele não realizou nenhum trabalho. Tranquilo? Beleza, feito o processo 1. Processo 2. Está aqui o processo 2. Ele vai agora sofrer uma expansão, aumentar o volume, a pressão constante. Variação da energia interna vai ser a energia interna final, né, que é no ponto C, menos a inicial, que é no ponto B, certo? Aqui eu já até deixei aqui pronto para vocês olharem. Isso vai dar uma variação da energia interna de 1.500 joules. Ok? Trabalho realizado. Aqui vai ter trabalho. Particularmente aqui, como a pressão ela é constante, o trabalho é dado por P ΔU, que no caso é a pressão, que é 3 vezes 10 a quinta, vezes o ΔV, que é de 4 para 6, que aumenta de 2, né, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Faz as contas, isso vai dar um trabalho de 600 joules. Beleza, dado o ΔU, dado o trabalho, a gente aplica a primeira lei da termodinâmica para calcular o calor trocado. O que vai te dar um calor trocado de 2.100 joules. Então, de novo, insisto, todo o calor que foi fornecido para o gás aqui, parte se transformou em trabalho realizado e parte aumentou a energia interna. Ok? Eu insisto agora para vocês entenderem. Nesses dois processos, o gás recebeu calor. Vejam bem, no processo AB e no processo BC, houve recebimento de calor. E o gás realizou trabalho contra o meio externo no processo BC, no AB não. Ok? Agora vamos lá, no processo 3. Processo 3, agora ele vai, né, sofrer uma transformação isovolumétrica de novo, o volume fica constante, só que a pressão cai. Ok? Então o que vai acontecer? Variação da energia interna em D, que é 1.500, menos em C, que é 4.500, você vai ter uma variação da energia interna de menos 3.000 joules. Ok? Quer dizer que a energia interna diminuiu de 3.000 joules. Trabalho realizado não tem, porque o volume é fixo. Usa a primeira lei da termodinâmica, né, substitui os valores, você vai ter o calor trocado como menos 3.000 joules.
Olha que interessante. Então agora, diferente. O gás, na verdade, agora ele perde calor para o meio externo, ok? E como não há trabalho realizado nem recebido, essa energia interna, esse calor que ele perde, é porque ele perdeu 3.000 joules de energia interna. Então, quer dizer, a energia interna dele diminui de 3.000 joules e essa energia interna que diminui é jogada para fora do sistema na forma de calor. Ok? E, por fim, processo 4. No processo 4, ele vai aqui sofrer uma compressão isobárica, né, de D para A. A variação da energia interna, então, é a energia interna final, que é em A, menos a inicial, que é em D. Isso dá uma variação da energia interna de menos 500 joules. O trabalho realizado aqui tem, né? Só que, vejam bem, como a pressão é constante, o trabalho é PdV, só que a pressão agora é de 1 atm, 1 vezes 10 à quinta, tá certo? Vezes a variação de volume agora é de menos 2 vezes 10 a menos 3, porque ele vai de 6 para 4, então diminui de 2. O que te dá um trabalho realizado de menos 200 joules. O gás comprimiu, então, na verdade, é o meio externo que vai estar realizando o trabalho sobre o gás. Ok? Sabendo, né, o ΔU e o trabalho, eu vou lá e calculo o calor trocado nesse caso. Beleza? E chega no calor trocado como de menos 700 joules. Então, nesse caso, o gás perde calor, sofre uma compressão e a energia interna diminui. E aí ele volta para o ponto A, fechando o ciclo. Insistindo, existem 2 trechos que o gás recebe calor, 2 trechos em que ele perde calor. Existe um trecho que ele realiza trabalho sobre o meio externo e um trecho que o meio externo realiza trabalho sobre ele. Ok? Muito bem. Olhando o ciclo completo, se eu somar os deltas U's, né, tudo que a gente obteve, ó, eu vou obter 0. O que é óbvio, né? Fiz tudo para a gente ver que dá certo. Ora, gente, é claro que é óbvio, porque se ele sai do ponto A e volta para o ponto A, como a energia interna é uma função puramente do estado, a energia interna que ele tinha no ponto A era um valor, na hora que ele volta para o mesmo valor. Então, no ciclo todo, o ΔU tem que ser 0. Né? A função do estado, tá certo? Beleza. Então, numa transformação cíclica como essa, o ΔU é 0. O calor trocado, não. Porque o calor não depende só do estado, depende do processo. Ok? Então, aí, se eu somar os calores trocados, né, os perdidos e os recebidos aqui somados, né, o que é perdido negativo, claro, vai me dar 400 joules de calor trocado no saldo. Beleza? Entre o recebido e o perdido. E se eu somar os trabalhos realizados, também me dá 400 joules, o que também é óbvio isso aqui. Que tem que ser igual. Por quê? Porque pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual ao calor trocado menos trabalho. Se o ΔU é 0, é porque o calor trocado e o trabalho realizado têm que ser iguais. Então vamos lá, para a gente sistematizar essa transformação, que é o que a gente chama de transformação cíclica, né? Para esse exemplo nosso aqui, com números e tal, mas você pode generalizar isso agora. Então, numa transformação cíclica, basicamente é quando o gás sai de um estado, em que ele vai ter lá uma pressão, um volume, uma temperatura, sofre uma sequência de processos e que ele retorna a esse mesmo estado. Ok? Primeira conclusão, durante o ciclo completo, o ΔU é 0. A gente chegou a essa conclusão. Segundo, o calor trocado durante o ciclo se transforma em trabalho. Quer dizer, é igual ao trabalho realizado durante o ciclo. Por fim, esse trabalho realizado, como é que a gente calcula? Bom, a gente pode fazer por partes, que é comum. Só que olha que interessante. Se você pegar no processo BC, o trabalho realizado corresponde a toda essa área aqui, ó. Certo? Desse retângulo até bater no eixo do volume. Positivo, que é para expansão. Se eu olhar no trecho DA, o trabalho vai ser essa área só aqui embaixo, negativo, porque aí é uma compressão. O saldo desses dois dá o trabalho do ciclo, que vai ser exatamente quem? A área interna da figura. Certo? Então, no fundo, numa transformação cíclica, a área interna ao ciclo, né, no diagrama PV, claro, estou falando tudo diagrama PV, né, pressão por volume, te dá o trabalho realizado. Tranquilo? Particularmente. Oi? Eu não entendi direito que, tipo, vai pegar e
ganhar energia ou perder energia e manter a mesma energia ao mesmo tempo? Que, tipo, vai soltar calor e manter a mesma energia? Desculpa, eu que não entendi agora a sua pergunta. Ali no primeiro, que é o ciclo, ele vai pegar e manter a mesma energia. E na linha de baixo que tá ali, que é ciclo, vai soltar energia por calor. Então, como é que mantém a mesma energia? Não, a energia interna se mantém a mesma. Ok? A energia interna, ela não varia. Por quê? O quanto que receber de calor joga fora na forma de trabalho. Então, por exemplo, nesse caso, o gás no saldo do ciclo todo, ele recebeu quanto de calor? 400 joules. Só que ele jogou fora na forma de trabalho quanto? 400 joules. Então, quer dizer, ele recebe 400, pensa num mês. O ciclo é como se fosse um mês. Você recebeu 400 conto, só que você gastou 400. Quanto que foi que variou sua poupança aí? Nada. Você não acumulou nada, não perdeu, então, entendeu? Então no saldo ficou zero. Tá? Então, lembra que calor positivo significa calor entrando no sistema. Ele está recebendo calor. Trabalho positivo quer dizer o sistema está empurrando o meio externo no fundo e jogando energia para fora na forma de trabalho. Então, todo o calor recebido nesse caso se transforma em trabalho realizado. Ok? Se ele receber 600 joules de calor e realizasse 400 joules de trabalho, teria um saldo. Ah, então o delta U teria que ser 200. Mas não é. Ok? Eduardo? Opa, entendi. Beleza? Agora, esse ciclo, ele está aqui no sentido horário, vocês perceberam? Né? Significando que quando ele expande, você tem um trabalho realizado, que é toda essa área, positivo, maior do que o trabalho realizado negativo quando ele comprime. Então, no saldo, você tem um trabalho positivo. Se esse ciclo fosse exatamente igual, só que no sentido anti-horário, o que eu teria de diferença? Que na hora que ele comprimisse aqui, certo? Você teria um trabalho negativo, e na hora que ele expandisse aqui, você teria um trabalho positivo. No saldo, eu teria um trabalho negativo. Então, essa área seria igual ao trabalho, só que no saldo ela seria negativa. Então, quando você olha para uma transformação cíclica como essa, que fecha o circuito, né, a área vai corresponder ao trabalho, só que você tem que olhar. Se o ciclo for horário, corresponde a um trabalho positivo. E se o ciclo for no sentido anti-horário, corresponde a um trabalho negativo. Tá? Daria para você fazer todas essas contas invertendo o ciclo, só que eu não vou fazer, porque é meio que óbvio, então fica só, né, o alerta aí. Ok? Bom, feito isso, acho que a gente está pronto para entender como é que funciona a máquina térmica. Então, eu vou insistir. Existem trechos em que o gás que está lá dentro do cilindro recebe calor, que é o trecho 1 e 2. Que basicamente é como se o gás ele recebesse esse calor de uma fonte que fornece calor para ele, que essa é uma fonte quente. Então você tem que ter alguma fonte quente que fornece calor para ele. E vai ter dois trechos em que ele perde calor para poder retornar para o ponto A. Ok? Muito bem. Em alguns trechos ele realiza trabalho e outros ele recebe trabalho. Então agora vamos tentar esquematizar isso, só que pensando agora na maquininha aqui, ó. Então esse cilindro aqui, e esse pistão, ele vai indo para frente e para trás. Então tem hora que ele expande, tem hora que ele comprime, tem hora que ele expande, tem hora que ele comprime. E aí ele vai receber calor de uma fonte quente, ok? O vapor ele entra aqui quente. Só que esse vapor, para ele poder voltar, ele tem que ser resfriado. E depois ele esquenta de novo, é resfriado, esquenta de novo, então é um ciclo, certo? A questão é que você sempre vai ter o seguinte, energia, então a máquina toda é isso aqui, certo? Só que você tem uma fonte quente e alguma coisa que vai ter que resfriar em algum momento esse fluido, né, que é a substância de trabalho, tá? Que no caso aqui o vapor, ok? Então você vai ter que ter uma fonte quente e uma fonte fria, e o trabalho realizado. Em termos de fluxo de energia, eu posso resumir assim, ó. Toda máquina térmica a gente pode então esquematizar assim. Você vai ter uma fonte quente, a uma dada temperatura, que eu vou chamar de T quente, que fornece calor para a máquina. Então, a máquina recebe um calor aqui que eu vou chamar de Q-REC, Q recebido. Desse calor recebido, parte se transforma em trabalho útil, que é o que te interessa, que é movimentar alguma coisa.
ok? Só que para fazer fechar o ciclo, parte desse calor também tem que ser jogado fora para a fonte fria para que o sistema volte e feche o ciclo, ok? Então, desse calor total recebido, parte transforma-se em calor e parte é jogado fora para a fonte fria, que vai estar uma temperatura, em geral, temperatura ambiente ou até mais baixa para resfriar mais. Ok? Bom, a partir daí, a gente pode entender o seguinte: eu quero que essa máquina seja eficiente, claro. O que seria a eficiência dela ou o rendimento que dá na mesma, tá? O que eu quero? Eu quero que ela me dê trabalho e, para isso, eu forneço para ela calor, né? Então, o rendimento é tudo aquela que ela me dá de útil sobre toda a energia que eu tive que fornecer para ela me dar aquilo de útil. Então, basicamente, vai ser isso aqui, ó. Rendimento da máquina térmica, por definição, é isso. É o trabalho que eu obtenho a cada ciclo sobre o calor que essa máquina recebe a cada ciclo. Notem, no slide anterior, eu falei que o trabalho do ciclo é igual ao calor trocado no ciclo. Certo? Mas o calor trocado no ciclo é o saldo entre calor recebido e perdido. Aqui só entra o calor recebido, que é o que você está gastando aqui, ó, para poder esquentar essa fonte quente. Tá? Então, no fundo, o rendimento da máquina é o trabalho realizado em cada ciclo sobre o calor recebido da fonte quente a cada ciclo. Ok? Basicamente, isso é o rendimento. Posso reescrever isso de uma outra forma também, porque pela conservação da energia, o trabalho que eu vou ter em cada ciclo tem que ser o saldo entre o calor recebido e o calor cedido, e aqui o cedido a gente põe entre, né, barrinhas de módulo aqui, porque quando é cedido a gente costuma colocar negativo, então coloca em módulo aqui, né, para falar que é o calor recebido menos o módulo do calor cedido. Se eu substituir isso na expressão do rendimento, ok? O que vai acontecer? Vai ter isso, divido isso em duas frações e cancelo, e eu vou ter uma outra expressão para o rendimento que é equivalente à primeira, não faz diferença, tá? Então essa aqui ela fica uma expressão em função dos calores cedidos e recebidos, e aqui a mesma expressão, só que em função do trabalho realizado por ciclo e o calor recebido por ciclo. Então pronto, nós temos aqui agora uma definição do que é uma máquina térmica, o esquema de um fluxo de energia de uma máquina térmica, né? Beleza? E como é que se calcula o rendimento de uma máquina térmica? Então vamos lá, voltando para o nosso probleminha disparador. Mesmas coisas, a única coisa que eu vou perguntar agora é diferente. Qual é o rendimento dessa máquina? Né? Qual o rendimento desse ciclo aí? Ok? Como é que eu faço? Bom, acabei de falar que eu preciso saber o trabalho realizado no ciclo. Se você olhar, a gente acabou de calcular, deu 400 joules. Calor recebido durante o ciclo, só a parte recebida, que é o que ele recebeu aqui no trecho AB e depois no trecho BC. São os únicos trechos que ele recebe calor. Somando os dois dá 4.100 joules. Rendimento vai ser o trabalho realizado por ciclo, sobre o calor recebido por ciclo, divide, você vai ter um rendimento de 0,098, ou aproximadamente aí 9,8%. Pronto. Então, basicamente, nesse exercício, nesse problema disparador, é para a gente entender como funciona um ciclo termodinâmico, as propriedades e aproveitar e já calcular o rendimento. Pode falar. Ali acho que está W recebido, né? Deveria estar aqui recebido, isso aí me quebrou. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Onde que está isso aqui agora? Até eu achar isso, meu irmão. Olha, essa aula já deu 3.276 linhas de código. Caraca. Agora, onde que está isso? Calma aí, então vai olhando aí enquanto isso que eu vou achar. Tá mais para baixo. Achei. Eu sei como tá grande, eu vou pôr para compilar agora, eu vou te falar que hora que tá pronto. Acabei de pôr para compilar, vamos ver. Ver se o computador tá sofrendo ou não. Tá compilando. Bom, o que vocês acharam dessa máquina aí? Tá boa, pessoal, ou não? Não, tá boa, professor. Hã?
Sério? Você achou que ela tá boa? 10% de rendimento? Que bosta de máquina, velho. Que lixo. Ah, não, eu entendi da aula, eu ouvi errado. Ah, não, a máquina. Se for a máquina que gera Não, calor... essa máquina aí tá uma merda, Tá infelizmente. uma merda, né? Então, galera, durante a Revolução Industrial, né, as primeiras máquinas que foram inventadas, com certeza, devia ser tudo uma bosta. Imagina, né? Você não tinha nenhum conhecimento teórico quase para entender como é que funcionava a termodinâmica. A termodinâmica, interessante, que é uma das disciplinas que ela foi desenvolvida a partir da tecnologia, né? O contrário, normalmente tem desenvolvimento científico para tecnologia. Ali foi a tecnologia que depois virou a conhecimento científico, né? Mas a questão era isso, né? Quer dizer, como é que eu posso melhorar uma máquina dessa? Então você tem que... construção do tipo de máquina, tipo de engrenagem que você vai usar, tipo de pistão, tipo de cilindro, diminuir atrito, tem aquele monte de coisa, né? Então essa é a parte mais técnica no sentido da construção da máquina física mesmo, ok? E os caras tentavam fazer o máximo para melhorar isso, porque o que acontece? Você gasta muito carvão, muita madeira, hoje, atualmente muito gás natural, né? Vamos dizer assim, né? Bagaço de cana, porque hoje a gente usa máquina térmica o tempo todo também. Um carro, é uma coisa, combustível de carro, tá certo? Então, quer dizer, você gasta muita energia térmica para realizar pouco trabalho. E isso não é bom, né? Bom, durante aquela época, então você tinha essa briga para melhorar a eficiência dessas máquinas térmicas que eram ruins. E basicamente, obviamente, o país que conseguisse ter máquinas térmicas mais eficientes, com certeza sairia na frente na Revolução Industrial. A Inglaterra, em geral, que é o que acabou, né, se destacando na Revolução Industrial bastante, né? Ela tinha muitos bons engenheiros, bons cientistas também, mas os engenheiros eram muito bons. E eles conseguiam fazer as máquinas funcionarem na parte física da coisa, da construção da máquina, fazer ela ficar muito eficiente. Os franceses, que também estavam na briga ali, também tinha bons engenheiros, mas também tinha muita gente que era mais teórica, né? Esse conhecimento mais teórico mesmo. E um desses caras, em particular, é esse cara aqui, o chamado Carnot, é o Sadi Carnot. É um engenheiro militar, só que ele gostava muito da parte teórica, né? E ele ficou perguntando o seguinte: independentemente da máquina em si, né, de como você constrói a máquina em si, como que vai ser o pistão, como que vai ser o cilindro, o tamanho, o percurso do pistão, independentemente disso, será que o tipo de ciclo que eu gero nessa máquina não influencia? Influencia. Então, ele ficou pensando qual deveria ser um ciclo, né, uma sequência de transformações que me desse um rendimento melhor. Porque esse ciclo que a gente viu aqui é uma bosta. Né? O ciclo aqui é o mais facinho, né? O mais bobinho, tá? Mas será que eu não consigo melhorar isso, fazer um ciclo diferente, de forma que eu consiga ter um rendimento melhor? E é isso que o Carnot ficou procurando entender. E ele obteve, sim, né? Ele conseguiu mostrar teoricamente, a partir só da parte teórica, qual deveria ser o ciclo termodinâmico, ou seja, a sequência de processos para fechar um ciclo, que te dá o máximo rendimento de uma máquina térmica se eu estiver operando entre duas temperaturas lá, né, fonte quente e fonte fria. Ok? E ele mostrou isso teoricamente. E o ciclo que ele obteve também é um ciclo puramente teórico. Nunca ninguém vai conseguir obter esse ciclo. E eu vou explicar por quê. Basicamente, o ciclo dele é isso aqui, ó. Ok? Então, ele mostrou teoricamente que o ciclo que te dá o máximo rendimento, na verdade, são duas transformações isotérmicas alternadas com duas adiabáticas. E é um ciclo realmente que nunca ninguém vai conseguir fazer, porque é um ciclo basicamente teórico. Por quê? Se eu estiver no ponto A inicial, por exemplo, uma dada temperatura ambiente da ponte fria, com uma certa pressão, certo volume. Primeiro, eu vou ter que fazer uma compressãozinha adiabática aqui, ó. Então, eu vou diminuir o volume, ok? Diminuir o volume para cá, né? Então, aumentando a pressão, ok? Uma compressão adiabática. Primeiro, não dá para fazer uma compressão, não existe uma transformação totalmente adiabática. Começa por aí, não existe isolamento ideal. E no caso dele, essa transformação adiabática, ela deveria ser uma transformação adiabática lenta, de forma que você tem vários trechos de equilíbrio, como se fossem vários equilíbrios pequenos entre um processo e outro aqui, ó, tá? Certo? Durante todo esse processo.
Então, praticamente assim, é como se eu tivesse que fazer uma transformação nessa compressão bem lenta, de forma que eu tivesse vários infinitesimais estados de equilíbrio entre o ponto A e o ponto B, mas que não tivesse troca de calor. Beleza, então aqui não tem troca de calor. Aí chegou no ponto B. Chegou no ponto B, agora eu tenho que fazer uma expansão isotérmica. Beleza? Nessa expansão isotérmica, o gás realiza trabalho e aí ele vai realizar calor. Então nós já tivemos AB, uma compressão adiabática, e agora BC, uma expansão isotérmica. O gás recebe calor e realiza trabalho. Gente, eu não falei isso antes para não desesperar vocês, assim, não nos estimular, mas uma expansão isotérmica também é algo praticamente impossível se você pensar na prática. Porque o que acontece? Você tem que fornecer calor para o gás. Na hora que você fornece calor, ele tem que realizar trabalho. Então ele tem que expandir. O tanto de calor que eu forneço tem que ser o tanto de trabalho que ele realiza e se expande, para poder manter a temperatura mesmo. Só que não dá, porque à medida que eu forneço calor, ele esquenta um pouco. No que ele esquenta um pouco, as partículas ficam mais rápidas e começam a colidir mais contra o pistão, que empurra o pistão. Na hora que empurra o pistão, aqui que elas esfriam. Aí eu tenho que fornecer mais calor, elas esquentam um pouco, empurra o pistão, elas esfriam. Então, na verdade, numa transformação adiabática, ou isotérmica, perdão, é como se eu tivesse várias transformações em que eu tenho pequenos aumentos de temperatura e depois resfriamento. Pequeno aumento, depois resfriamento. Só que eu posso pensar nisso como se eu tivesse infinitas transformações dessa, que na hora que eu somo me dá uma transformação praticamente com temperatura constante. Então, uma isotérmica basicamente é algo também que é puramente teórico. Na prática a gente não consegue ter. Ok? Chegou no ponto C, ele vai agora fazer uma compressão adiabática para retornar à temperatura da fonte fria, né? E depois ele tem que fazer agora uma compressão isotérmica para retornar ao ponto A, e nessa compressão isotérmica perde calor para o meio externo. Pessoal, você fala assim, mas então para que serve esse seu? Desculpa, esqueci de clicar aqui, né? Para que serve? Ora, gente, a ideia é o seguinte, a teoria serve sempre para alguma coisa. Então, por exemplo, aqui ele consegue me dar qual é o valor máximo que eu posso ter de um rendimento. Quer dizer, não adianta eu querer me esforçar, eu tenho que tentar chegar num ciclo desse, mas mesmo que eu não consiga chegar nesse ideal, eu tenho que tentar fazer o máximo para chegar o mais próximo possível. Então, basicamente, o Carnot ele deu o teto de rendimento que uma máquina térmica poderia ter. E aí dá para calcular esse rendimento, ok? Essas contas são muito complicadas, tem nos livros aí se vocês quiserem, só que como a gente não tem tanto tempo, dessa vez eu vou passar para vocês direto a formulinha. O ciclo de Carnot, especificamente esse ciclo que eu estou mostrando, o rendimento ele é dado por 1 menos T fria sobre T quente. É basicamente parecido com aquela expressão que a gente viu agora há pouco, né? Só que aqui era calor cedido para a fonte fria em módulo, e aqui era calor recebido da fonte quente em módulo, tá? É que no caso aqui, o calor cedido e o calor recebido, eles vão ser proporcionais às temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Então, basicamente, esse é o ciclo de Carnot, né? O rendimento do ciclo de Carnot, que seria o teto possível de rendimento de uma máquina térmica entre duas temperaturas quaisquer lá, né, que eu tenho da fonte quente e da fonte fria. Não tem como ter um rendimento maior que esse a princípio, tá? E mesmo esse, na prática, ninguém faz, porque o ciclo de Carnot ele é basicamente um ciclo basicamente teórico, ok? Bom, para a gente poder praticar, vamos tentar usar esse exercício aqui, ó. Uma máquina térmica opera entre duas fontes, né, térmicas, mantidas as temperaturas de 300 Kelvin e 800 Kelvin. A cada ciclo termodinâmico, a máquina recebe 9.000 joules de calor da fonte quente e realiza 1.800 joules de trabalho útil. Tá bem simplesinho, para ilustrar. Qual é o rendimento da máquina e qual seria o trabalho útil realizado por ela, né, pela máquina, caso ela operasse seguindo o ciclo de Carnot. Ok? Então, basicamente, eu tenho isso aqui, ó. Trabalho realizado por ciclo, calor recebido por ciclo. A razão dos dois, trabalho realizado pelo calor recebido, me dá o rendimento da máquina, no caso, o rendimento real que ela está tendo, né? Divide, isso vai dar 0,2, que é 20% de rendimento. Beleza? Muito bem. Uma máquina até que razoável, né? Quer dizer, ruim, mas está ali.
Agora vamos ver se eu conseguisse fazer essa máquina entre essas duas temperaturas, só que eu fizesse um ciclo seguindo aí o Carnot, ciclo de Carnot. Nesse caso, o rendimento seria 1 menos T fria sobre T quente. Então, T fria 300, T quente 800, ok? Faz essas contas, você vai chegar num rendimento já de 0,625, ou seja, 62,5%. Ok? Com esse rendimento, recebendo o mesmo tanto de calor por ciclo, ó, eu posso calcular o trabalho que eu teria. 0,625 é igual ao trabalho sobre o mesmo tanto de calor por ciclo. Passa multiplicando, você teria aí 5.625 joules de trabalho realizado por ciclo, ao invés de 1.800. Então, é um tantão a mais aí que melhora bem. Ok? Muito bem, então só para a gente entender, que o ciclo de Carnot, por mais que a gente não vai ter isso, mas a gente consegue ter, no máximo eu vou ter isso aqui, é o teto que eu tenho, tá certo? Até aí estão seguindo, pessoal? A ideia geral? Muito bem, então basicamente eu mostrei para vocês como é que a gente equaciona rapidamente o que é uma máquina térmica, como é que a gente calcula o rendimento, a ideia de que você tem que ter uma transformação que é um ciclo, em etapas, tá certo? A partir disso aí, agora vamos para a segunda lei da termodinâmica. E aí isso entra no conceito de entropia. Bom, basicamente, a segunda lei da termodinâmica é uma das leis mais fantásticas que tem aí da física, estranhas, inclusive, as consequências dela, que a gente não vai chegar a explorar tudo aqui. Mas, basicamente, ela nos leva a algumas consequências bem esquisitas. Uma das consequências esquisitas que ela nos leva é que no final o universo todo vai morrer, numa morte térmica. Então, tem essa ideia chamada morte térmica do universo. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, que é uma coisa bem interessante e pode ser assustadora também, beleza? Mas é que no fundo a ideia é que no fundo, o universo tende a uma desordem total, E então tende que a energia ela fique totalmente desordenada, espalhada de forma uniforme pelo universo todo. Não vai ter mais concentração de energia em lugar nenhum. Ok? Então, por isso que tem essa brincadeirinha aqui, A bagunça, normalmente, ela impera, Quer dizer, a ideia é que a bagunça ela acontece espontaneamente, a ordem não. Ok? Mas para a gente entender, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu quero retomar a formulinha do ciclo de Carnot. Pessoal, o ciclo de Carnot está aqui, Então tá aí, bonitinho. Então, para a gente poder falar da entropia de segunda lei, voltamos aqui para a formulinha do ciclo de Carnot. E como eu falei, supondo que eu consiga construir uma máquina térmica melhor possível que siga o ciclo de Carnot. Vamos supor com muita boa vontade, que a gente desenvolvesse a tecnologia depois de muito sofrimento que seguisse a risco o ciclo de Carnot. Quais seriam as condições para que essa máquina tivesse 100% de rendimento? Essa é a pergunta de $1 trilhão. Ok? Falo isso porque se eu conseguisse essa máquina com 100% de rendimento, eu ganharia facilmente $1 trilhão, tá? E com certeza não daria mais aula, Porque uma máquina com 100% de rendimento seria a coisa mais fantástica do mundo. Então, basicamente, o que eu quero? Quais seriam as condições para eu ter isso aqui, ter 100% de rendimento, ou seja, todo o calor recebido da fonte quente transformar-se em trabalho. Não ter mais perda de calor para a fonte fria. É isso que eu quero. Qual é a condição? Olha para a formulinha do ciclo de Carnot e me fala o que eu precisaria para isso. Basicamente, eu quero isso. Quero que o rendimento seja 100%, ou seja, 1. O eta seja igual a 1. Não poderia ter a temperatura quente teria que ser infinita? Ou duas opções. A fria tem que ser 0. Isso, verdade. Então, simples, pessoal. Então, vejam bem, eu estou dizendo assim, isso numa máquina de Carnot, que já é a máquina que dá o ciclo mais eficiente possível. Se eu tivesse uma máquina de Carnot, mesmo com uma máquina de Carnot,
Se eu quiser um ciclo com 100% de rendimento, eu vou ter que ter temperatura da fonte fria como 0 Kelvin, e eu acho difícil, tá? Ou temperatura da fonte quente infinita, ou seja, as duas opções não acontecem. E isso nos leva à segunda lei da termodinâmica, ou pelo menos uma dos enunciados dela, porque tem vários enunciados. Esse enunciado foi um dos primeiros, né? Que praticamente uma constatação experimental de que isso aqui, ó, é impossível. Certo? Então, a segunda lei da termodinâmica, basicamente, ela proíbe uma máquina ter 100% de rendimento, uma máquina térmica. Ok? Então, nenhuma máquina térmica operando em ciclos é capaz de converter calor integralmente em trabalho. Ou seja, basicamente, é impossível ter uma máquina térmica operando em ciclos que tenha 100% de rendimento. Beleza? Muito bem. Então, primeira enunciado sobre a segunda lei da termodinâmica. Mas falar, mas que coisa boba, isso aqui não tem muito a ver, não. Que consequência que isso vai trazer? Tudo bem, é só gastar mais energia, a gente não consegue o 100% lá, mas enfim. Mas isso trouxe depois, com um estudo mais aprofundado, né, algumas consequências mais interessantes dessa segunda lei da termodinâmica, né? E aí nós vamos tentar entender isso com mais calma. Podemos passar? Pessoal, na nossa primeira aula de termodinâmica, eu mostrei para vocês esses dois vasinhos aqui, né? Como no exemplo de pegar 2 beckers com 1 litro de água cada um a temperatura de 0 graus Celsius, por exemplo, o outro a 100 graus Celsius, beleza? Muito bem. Nessa situação, existe uma diferença de temperatura. Eu perguntei na época quem tem mais calor, e a gente viu que nenhum deles tem mais nem menos calor, tá? Porque calor não é uma coisa que tem nos objetos, né? Mas a gente sabe agora que, na verdade, esse cara aqui, ele tem mais energia interna. Né? Quer dizer, as partículas dele estão mais agitadas. Em média, a energia cinética delas é maior do que as desta aqui. Então, existe mais energia interna nesse recipiente aqui da direita do que nesse recipiente da esquerda. Certo? Tanto é que na hora que eu coloco os dois em contato, o que acontece? Permito que eles troquem calor entre si, né? Você vai ter transferência de energia do quente para o frio. Até que chega uma hora eles atingem basicamente a mesma quantidade de energia interna, então as moléculas praticamente atingem, em média, a mesma agitação térmica, ou seja, a mesma energia cinética média. Ok? Aí você fala, tudo bem, eu vejo isso todos os dias. Né? Qualquer coisa que eu pego uma xícara de café quente, deixo lá numa sala com o ar-condicionado ligado, uma hora o café vai estar frio. Né? A sala praticamente não vai nem perceber, mas ele esfria. Então aquela diferença de temperatura que você tinha antes não deixa de existir. Isso todos os dias a gente lida com isso. Só que a gente nunca se questionou de uma coisa interessante. Pessoal, antes de você colocar em contato, existia uma diferença de temperatura. Então existia mais energia do lado de cá do que do lado de cá, né? Interna. Se eu tenho duas temperaturas diferentes, a princípio eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria. Ok? Claro que aqui eu estou falando de um becker com água, tal, mas a ideia é mais geral agora. Então, se eu tenho uma diferença de temperatura entre 2 pontos, entre 2 regiões ou entre 2 objetos, eu tenho uma fonte quente e uma fonte fria. Teoricamente, eu poderia usar essa diferença de temperatura para a realização de trabalho numa máquina térmica. Então, teoricamente, isso aqui me permitiria transformar de alguma forma essa variação de temperatura, ok? Usar isso aqui, aproveitar essa diferença de temperatura para a realização de trabalho. Trabalho útil de alguma forma. Né? Beleza, então eu poderia. Tá? Só que, na hora que eu coloco em contato e atinge o equilíbrio térmico, o que acontece? Essa possibilidade que eu tinha, teoricamente, de transformar de aproveitar essa diferença de temperatura para realizar trabalho, deixa de existir. E o que eu tinha antes não vai voltar nunca mais. Pelo menos espontaneamente. Então, espontaneamente, é isso que você vê. 2 objetos a temperaturas diferentes, ok? A princípio, eu teria a possibilidade de utilizar isso para a realização de trabalho, só que se eu colocar em contato, espontaneamente eles acabam equilibrando, chegando no que a gente chama de equilíbrio térmico, né? Termalizando,
E aí acaba essa possibilidade, essa disponibilidade que eu tinha de realização do trabalho. Ok? Muito bem. Outro exemplo. Expansão livre adiabática de um gás. Imagina que eu tenho aqui um gás, um recipiente aqui, né, 2 volumes iguais aqui, imagina, tudo bem? Só que todo o gás está preso nesse recipiente da esquerda, tem uma válvula aqui fechada, ok? E o da direita aqui tem vácuo, está evacuado, não tem nada, tem ar, não tem nada, vácuo. Beleza? Nesse caso, eu tenho muito mais energia aqui do lado esquerdo do que aqui eu tenho energia interna do gás. As moléculas estão agitadas. E do lado direito não tem nada, energia zero. Beleza? O que acontece se eu abrir essa válvula? A princípio, as moléculas do gás tendem a ir para o outro lado. Eu poderia usar essa movimentação das moléculas para poder rodar um moinhozinho aqui, por exemplo, um moinho de vento aqui, sei lá, alguma coisa assim, uma turbininha, tá? E realizar trabalho, né? Mas tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu vou só abrir a válvula e deixar. O que acontece? Em algum momento, os gases ele acaba equilibrando aqui dos dois lados, né? Então você vai ter mais ou menos, em média, o mesmo tanto de partícula aqui do que aqui. Ok? E aí, pessoal, esse é um processo, novamente, que vai e não volta espontaneamente. E esses dois processos, a gente chama de que são processos irreversíveis. Quer dizer, são processos espontâneos e irreversíveis. Você não volta. Então, essa possibilidade que eu tinha aqui também de ter um trabalho realizado quando eu abrisse aqui, se eu colocasse uma turbininha aqui, eu não vou ter mais, nunca mais. Então, eu perdi essa possibilidade, essa disponibilidade de energia. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte: espontaneamente, a energia ela tende a se espalhar uniformemente pelo sistema. Se eu tenho alguma concentração de energia numa região de um sistema e menos numa outra, e eu permitir que esses sistemas se comuniquem, a tendência é que essa energia total que eu tenho, ela se espalhe. Notem, não teve mudança na energia total, nem aqui, nem aqui. A única coisa que aconteceu é que aqui ela está mais espalhada do que aqui. É uma coisa aqui ela está mais espalhada do que aqui. Gente, teria como eu falar assim, o que você acha? Será que espontaneamente eu teria com a chance de fazer essas moléculas se combinarem entre si? Falar, gente, vamos toda para o lado de cá e voltar para o estado de... Não tem, nunca mais. Acabou. Então, o estado espalhado, que a gente fala que é um estado mais desordenado, no fundo, ele é mais provável do que o estado concentrado de energia. Certo? Essa é a questão. E isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. E com o conceito de entropia, que eu vou falar para vocês o que é agora. Ok? Tá quase acabando, tá, gente? Sei que hoje eu exagerei, mas eu tenho que acabar com isso hoje. Pessoal, pega de novo aquele caso lá do gás, né, da expansão livre adiabática do gás, e vou imaginar que as pressões P1, V1, T1 iniciais, né? Só que o gás está tudo aqui, nesse caso. E depois eu vou ter as pressões P2, V2, T2. Viram? O volume aumenta, a pressão possivelmente diminui, a temperatura, vamos ver o que acontece. Tá? Bom, primeiro, não há troca de calor. Por quê? Porque eu estou avisando para vocês que isso aqui é isolado termicamente. Estou acreditando que eu consigo isolar isso termicamente. Segundo, a hora que eu abro aqui, pessoal, o gás ele expande, mas ele se expande contra nada. Então é como se o gás fosse expandir, mas ele não tem que empurrar nada, porque tinha vácuo ali. Não tinha nada. Então, como ele não empurra nada, ele não realiza trabalho, ele se expande livremente. Por isso que eu chamo de expansão livre. Ele expande sem necessariamente realizar trabalho, porque ele não tem que empurrar nada. Então, também não há realização de trabalho. Pela primeira lei da termodinâmica, a diferença calor trocado menos trabalho te dá o ΔU. Como esses dois são zero, o ΔU também é zero. Então, não há variação da energia interna do sistema. Então, a energia interna no final é a mesma que a inicial. E como a energia interna a gente sabe que é proporcional à temperatura, eu também posso afirmar que as temperaturas inicial e final são iguais. Então o que acontece? Aqui vai variar a pressão, volume, só que a temperatura no final fica igual à inicial. Ok? Bom, vamos fazer um gráfico desse processo. Ok? Fazer um gráfico, rapidinho. Diagrama PV. Então eu vou ter aqui, inicial, pressão P1, volume V1, uma temperatura T1. Aqui eu vou ter uma pressão final P2, volume V2, temperatura T2. E vamos agora desenhar o processo de 1 para 2. Não tem como. Desculpa, não dá.
Por que não dá? Porque não dá para você saber como que isso aconteceu de fato, é muito aleatório. A coisa ela acontece de uma forma tão dinâmica, tão caótica, que você não tem como prever como que isso veio de 1 para o 2 aqui. Então, essa expansão livre, né, adiabática, ela é um processo totalmente irreversível. Ele é irreversível, espontâneo, e você não tem como você prever como que ele aconteceu de 1 para 2. Por isso que eu não posso nem fazer uma figurinha aqui. Né? Então, quer dizer, ele é caótico. Tá? Nesse processo, entre o estado 1 e o estado 2, você só tem estados de não equilíbrio. Então, são estados totalmente não equilíbrios. Então, você não consegue desenhar num diagrama PV isso aqui de forma alguma. Ok? Só que o que eu vou mostrar para vocês? Que alguma coisa vai se manter durante esse processo. Se manter, não, perdão. Que existem algumas grandezas que vão depender somente do estado 1 e do estado 2. Que não depende do processo em si. Então, o que a gente vai fazer? E essa grandeza é o que a gente vai chamar de entropia, já, tá ok? Então, olhando para cá. Pessoal, teoricamente, eu poderia ter qualquer processo indo do 1 para o 2, infinitos deles. Né? Eu vou imaginar um processo que seja bastante comportado, bastante fácil, que é um processo que a gente fala de processo quase estático. Que ele vai lentamente de 1 para o 2, expandindo, só que à medida que ele expande, ele recebe calor. Teoricamente. Não é o que aconteceu aqui, porque aqui não dá para saber o que aconteceu. Ok? Mas vamos imaginar que ele vá de 1 para o 2 de forma isotérmica. Se ele fosse do estado 1 para o estado 2 de forma isotérmica, né, a temperatura constante, eu poderia usar a primeira lei da termodinâmica, ok? E escrever isso aqui, ó, que o calor trocado, vou chamar de dQ, né, diferencial de calor trocado, é igual a dU, que é a variação da energia interna infinitesimal, mais o trabalho realizado. Ela está invertida aqui em relação ao que é o normal, tudo bem? Só que esse processo, teoricamente, aqui é um processo que ele é tão comportado que eu poderia tanto ir por ele como voltar por ele tranquilamente e manter o mesmo processo. Então esse é um processo que a gente chama de processo reversível, diferente desse processo que ele é irreversível. Esse é um processo irreversível. Mas eu quero mostrar para vocês que mesmo tendo ponto 1, ponto 2, e ido 1 para o 2, eu não sei qual que é de fato que aconteceu, eu vou imaginar o que aconteceria se fosse um processo reversível. Ok? E vou aplicar a primeira lei da termodinâmica. Bom, então vai ficar dQ, para um processo reversível no caso, du mais dW, para um processo reversível. Como a energia interna não varia, isso aqui é zero. A temperatura constante não varia a energia interna. E esse cara aqui, se eu pegar um pequeno infinitesimal aqui do processo, vai ser PdV. Ok? No lugar do P, posso colocar nRT sobre V, equação de Clapeyron. Então fica dQ é igual a nRT sobre V dV. Divide tudo por T. Então você vai ter dQ sobre T, que é igual a nRdV sobre V. Ok? Muito bem. Integra dos dois lados. Então você vai integrar do estado 1 para o estado 2, dQ sobre T. E aqui integrar de V1 para V2, nRdV sobre V. Ok? Gente, integrando do lado de cá, eu não vou mexer nada porque eu não sei exatamente como é que vai ser esse processo, então eu deixo ele aqui. Só que do lado de cá não, do lado de cá eu consigo integrar. Né? O NR é constante, integral de dV sobre V é ln, aí você faz, isso aqui vai dar NR ln de V2 sobre V1. Ok, agora vamos parar por aqui e vamos pensar. Esse processo aqui, ele foi um processo isotérmico, certo? Teoricamente é como se fosse um processo reversível. Então, a integral desse calor trocado nesse processo reversível, né, dQ sobre T, acaba dando NR ln de V2 sobre V1. Se você olhar para esse lado aqui, esse lado todo só depende do volume V1 e V2. Esse termo, assim, matematicamente olhando para esse lado aqui, a única coisa que depende aqui é V1 e V2. Então, na verdade, se isso aqui depende só de V1 e V2, quer dizer que esse lado todo aqui depende só do estado final inicial. O que faz com que isso aqui tudo, portanto, seja uma função que só depende do estado inicial e final. O que eu quero dizer é o seguinte, eu usei aqui, teoricamente, uma transformação isotérmica, obtive isso.
Mas, garantidamente, qualquer processo que eu fizesse de 1 para o 2, não interessa qual fosse, mas se eu fizesse corretamente, imaginasse um processo reversível, eu obteria o mesmo resultado. De forma que esse cara aqui não dependeria do processo em si, dependeria apenas do estado inicial e final. Ou seja, esse carinha, na verdade, que é esse diferencial dq sobre t, né, esse dq reversível sobre t, é uma função de estado, ela não depende do processo. E é exatamente esse cara aqui que nós vamos chamar de entropia. Quer dizer, ele não é entropia, né? Na verdade, é um diferencial de entropia. Então, em qualquer processo infinitesimal, reversível, a gente fala que a variação da entropia nesse processo infinitesimal, ele é dado pelo dq, né, que é esse calor trocado infinitesimal durante esse processo, sobre a temperatura em que ocorreu esse pequeno processo. Então, assim, é como se eu pudesse imaginar infinitos processozinhos aqui, ó. Para cada um desses infinitos processozinhos, eu teria um dq trocado sobre a temperatura, e aí essa difusão vai dar a pequena variação da entropia. Claro que aí eu posso integrar dos dois lados, e aí eu vou obter que a diferença de entropia entre dois estados 1 e 2, portanto, é exatamente esse cara aqui. Ou seja, essa diferença de entropia, que eu vou chamar de ΔS, maiúsculo, né? Não depende do processo, depende só do estado 1 e do estado 2. Desde que eu pegue um processo reversível que vá do estado 1 para o estado 2 e faça essa integral do calor trocado nesse processo reversível, qualquer um que eu fizer, eu vou obter a mesma integral, vou obter o mesmo ΔS, a mesma variação de entropia. Isso mostra que a entropia é uma função de estado, que nem a energia interna. A energia interna é uma função de estado. Ela não depende do processo. A gente acabou de fazer o exercício, cara. Para calcular a variação da energia interna, basta a energia interna no estado final, inicial e fazer a diferença. Como é que foi de um para o outro, não interessa. Qual que é a unidade disso, pessoal? Se é calor por temperatura, no sistema internacional é Joule por Kelvin. Essa é a unidade de entropia. Ok? Bom, eu já vou adiantar, para vocês não desesperarem. A partir daqui começa a ficar complicado essa parte de entropia. Por isso que, como a gente está nesse curso curto, né, eu não vou exigir isso na prova. Já vou avisar isso antes, ok? Então, assim, é mais para vocês saberem que existe essa grandeza física, que existe uma definição precisa, e eu vou aplicar em 2 exemplos agora para a gente chegar numa conclusão. Mas eu não vou chegar a exigir isso em prova. Então, vocês podem relaxar um pouco agora, tá bom? Mas eu vou usar isso aqui exatamente para a gente calcular lá no caso do nosso gás, né, expansão livre adiabática, tá? Só que eu vou imaginar aqui o seguinte, especificamente vou pensar 1 mol de gás ideal, que sofre uma expansão adiabática livre, dobrando o volume. Quanto que vai ser a variação da entropia desse cara? E eu quero usar exatamente essa definição. Vamos tentar imaginar que eu esqueci tudo que eu fiz até agora para definir a entropia, né? Porque vai ficar um pouco repetitivo. Só que agora eu vou fazer o contrário. Eu vou partir da definição que eu acabei de fazer da entropia e vou mostrar o quanto que vai variar a entropia para esse sisteminha aqui quando ele sofre essa expansão livre adiabática. Certo? Pessoal, como eu falei, então vejam bem, a sacada é essa. Ó, tem que usar essa formulinha para calcular a variação da entropia entre o estado 1 e o estado 2. Do estado 1 para o estado 2, nesse caso, é um processo totalmente irreversível e um processo caótico. Eu não sei como que ele foi do estado 1 para o estado 2. Não dá para você prever lá no diagrama PV como que é isso. Ok? Mas eu posso imaginar um processo reversível comportado que vai ter os mesmos estados inicial e final aqui, 1 e 2, mas que eu consiga calcular essa integral. Tá certo? Porque aí eu consigo. O importante é isso. Porque, na verdade, a variação da entropia vai ser a mesma para qualquer processo, desde que eu tenha o estado final e inicial iguais, né, nos processos, o ΔS vai ser o mesmo, porque ele não depende do processo. Então, o que eu faço? Eu considero um processo reversível que vai ter os mesmos estados inicial e final. Particularmente, eu considero um processo isotérmico, que foi o que eu fiz agora há pouco. Se é um processo isotérmico, a temperatura é constante, ela pode pular para fora. Ok? Ela pulando para fora, fica integral de dq é a própria calor trocado. Então, para uma transformação isotérmica, um processo isotérmico qualquer, na verdade,
Tá? A variação da entropia é sempre o calor trocado pela temperatura em que ocorreu esse processo isotérmico. Tá? Então isso já é uma formulinha importante. Todo processo isotérmico, a variação da entropia é o calor trocado durante o processo sobre a temperatura em que ocorreu esse processo. Particularmente no nosso caso, esse calor trocado, como é uma transformação isotérmica, ela acaba sendo igual ao trabalho realizado, né? Porque não tem variação de energia interna. E o trabalho realizado num processo isotérmico é nRT ln de V2 sobre V1. Cancela o T com T, você vai ter que o ΔS vai ser nR ln de V2 sobre V1, substituindo os valores, 1 mol vezes R, que é 8,31, vezes ln de V2, que é 2V1, já que vai dobrar, sobre V1 cancela. A hora que você faz essas contas, aí é continha. Isso aqui vai cancelar, fica ln de 2 vezes 8,31. Isso vai te dar mais 5,76 joules por Kelvin. Ok? Bom, toda essa continha, pessoal, dá um trabalhinho e tal, mas enfim. O importante aqui é o seguinte. Essa variação de entropia, eu não sei qual é a entropia inicial, qual é a final. Isso não é a questão, não importa. O importante é a variação. Ela deu positiva. Eu deixei destacado aqui, positivo. Claro isso. Por que eu coloquei esse positivo forçadamente? Para você entender que a variação da entropia ela foi positiva, significa que a entropia ela fez o quê? Ela aumentou. Então, daqui para cá, a entropia aumentou. Ok? Basicamente é isso que eu estou dizendo. Galera, vamos imaginar o seguinte. Se por um milagre da natureza, vamos imaginar, certo? Agora vamos pensar. Imagina um milagre incrível da natureza, certo? Essas moléculas todas, como eu falei lá agora há pouco, se organizassem de forma que elas viessem todas para cá e voltassem para cá e ficassem aqui quietinhas, só nesse quadrado de cá, no recipiente da esquerda. Vamos supor que isso acontecesse, do nada, na natureza, permitiu que isso acontecesse. E eu fizesse essas contas de novo, quanto você acha que daria esse ΔS aqui? Alguém responde para mim. Quanto daria a variação da entropia nesse caso? É facinho, não precisa nem fazer toda a conta, só olhar. Alguém responde? Porra! Menos 5,76? Muito bem, garoto, é isso aí. É só inverter aqui, na verdade, ó. Você teria o V2 como sendo meio V1, né? Como se fosse o contrário, cairia pela metade o volume, né? E aqui daria menos 5, né? Menos o mesmo valor, ok? Galera, é isso. A questão é que daria negativo. Isso significaria que a entropia estaria diminuindo. Então, me fala uma coisa. Espontaneamente, você vê o que num processo espontâneo? As moléculas do gás sair do lado esquerdo e ocupar todo o espaço disponível, ou de repente elas se revoltarem, fazer uma rebelião e ficar sozinha resolverem tudo pro lado esquerdo? O que é o mais comum? Obviamente que é de cima para baixo. Que é o processo acontecer no sentido da entropia fazer o quê? Aumentar. É por isso que você pode ficar tranquilo na sua sala, quando você estiver assistindo televisão, que o ar da sala não vai se revoltar, se reorganizar e ocupar um lado da sala lá que você não está e você vai morrer asfixiado. Não vai acontecer isso. Tá certo? Mas dá para mostrar que isso é uma probabilidade. Aí depois tem um outro conceito de entropia, que é o conceito probabilístico, que a gente não vai chegar nisso, tá? Porque isso é a parte de mecânica estatística que é bem mais longe. Mas, assim, em termos de probabilidade, existiria uma chance mínima, absurdamente, praticamente zero, de acontecer o processo dessas moléculas se organizarem sozinhas e ocupar só um lado do recipiente. Mas isso seria uma chance absurdamente pequena, tão próxima de zero que nunca acontece. Né? Então a gente fala que a entropia ela aumenta espontaneamente, para qualquer processo espontâneo ela aumenta,
e estatisticamente é um processo estatístico, tá? Com probabilidade de 99,999 trilhões 999,999, mais um monte de 9 na frente, ok? Ou seja, a chance dela realmente diminuir espontaneamente é praticamente nula, tá? Mais um processo, vamos lá, só para a gente comparar os dois, ó. Por isso que eu coloquei os dois naquela hora. Se eu tiver agora, qual que vai ser o aumento de entropia? Aumento, já falei, né? Qual que vai ser a variação da entropia de 1 litro de água aí, né? 2 porções lá, cada uma a 0, outra a 100. E aí eu coloco em contato, elas chegam no equilíbrio a 50. Mesma coisa. Beleza? Vamos calcular. Bom, turma, seguinte. Vamos lá. Variação da entropia é isso aqui. Integral do estado 1 para o estado 2, do calor trocado num processo reversível sobre a temperatura, né? Particularmente aqui eu vou imaginar que essas águas, as porções de água, elas vão lentamente daquelas temperaturas até os 50, de forma que seja um processo bem comportado, tá? E aí eu sei que nesse caso esse dq, que macete, pessoal, como é que era mesmo? Q igual mc delta t. dq vai ser igual a mc dt. Tá aqui, ó, pronto. Sobre t. Beleza? Massa e calor específico é constante, pula para fora. Então fica integral de dt sobre t, tudo isso vezes mc. Integral de dt sobre t, o que é? ln de t2 sobre t1. Então, a variação da entropia, no caso, vai ser a massa vezes o calor específico, vezes o ln da temperatura final sobre a inicial. Tranquilo? Ok, vamos para a porção A. Vou chamar de porção A, que é aquela que estava inicialmente a 0 graus Celsius. O que vai acontecer? Bom, ela, aplicando essa fórmula, a massa vai ser de 1 kg, 1 litro, né, 1 kg. Calor específico da água, 4.200 joules por quilograma Kelvin, uma aproximação, né? Vezes o ln da temperatura final, que é 50 graus Celsius, passado para Kelvin aqui, né, soma 273, sobre a temperatura inicial, que era de 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Faz as contas, você vai ter uma variação de entropia de mais 706,4 joules por Kelvin para a porção 1. Ok? Agora eu vou deixar vocês pensarem, pessoal. É a mesma massa, porção 2, ó, é a mesma massa, mesmo 1 kg, que vai sofrer a mesma variação de temperatura, só que de 100 para 50. Ok? Pensa e me fala. Quanto que você acha que vai ser a variação da entropia dessa outra massa, porção B? Ninguém responde. Sem fazer conta, hein? Só olhando. Vamos ver. Ninguém responde. Vocês estão fazendo exercício de outra coisa. Você acha que eu não sei, ô seus orelhas? Olha só. Estudando outra matéria. Sacanagem. Passei 3 dias fazendo essa aula aqui para vocês não prestarem atenção na minha aula, hein? Eu imagino que vai ser o mesmo módulo, porém negativo. Quem falou isso? Rafael Legário de Souza, é isso? É. Quem mais acha isso? Eu vou no chute, então também. Gostei. É o mais fácil, né? Deu menos 604. Ah, muito bem. Já fez a conta, né? Só que fez a conta, né? Eu achei que não daria porque a proporção é diferente dos 100 por 50. Então, galera, olha que interessante, né? Assim, a sensação que dá é que vai ser o mesmo valor com o sinal trocado, né? Porque se você pensar, né, é a mesma massa sofrendo a mesma variação de temperatura, só que uma é positiva e outra negativa, mas não é verdade. Então, se você fizer as contas para a porção B, beleza? Aí falou correto aí, ó. Aqui no caso do LN, fica os 323, que é o mesmo do de cima, e aqui embaixo fica 373, que é 100 graus Celsius, só que aqui em Kelvin. Então essa proporção não dá igual mesmo. Essa. Então realmente não dá.
E na hora que você faz a conta, isso dá menos 604. Então vejam bem, a entropia da porção A aumentou. E a entropia da porção B diminuiu. Certo? Beleza. Só que no saldo, o que aconteceu? Na hora que você soma as duas, no saldo a entropia do sistema todo aumentou. Cai naquela mesma história, galera. Imagina que eu tivesse as duas porções de água, ambas a 50 graus Celsius. Ok? Teria alguma chance dessas moléculas de água se organizarem de tal forma que uma transfira energia para a outra sem receber, e de forma que essas temperaturas, uma começa a aumentar e a outra diminuir espontaneamente, e uma chegar a 100 e a outra chegar a 0. Imagina um processo desse. Tava as duas a 50, e aí, de repente, uma começa a esquentar do nada, a outra esfriar do nada, pronto, chega uma a 0, a outra a 50. Notem, se isso acontecesse, não estaria violando o princípio da conservação da energia. A energia teria conservado, não tem problema. Só que a gente não vê isso acontecer. Então isso não é o comum. Né? A gente não vê, não é comum não vê. Tá certo? Então, quer dizer, por mais que esse processo não viole a conservação da energia, é um processo que ele é praticamente impossível de acontecer. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela te dá basicamente a lei, ela é a lei que permite você saber que processos são possíveis de acontecer e quais não são, mesmo que o processo inverso daquele que é possível, que seria o impossível, vamos chamar assim, né, não viole outras leis da física, tá? Então, basicamente, para a gente fechar, a segunda lei da termodinâmica, que a gente viu ali agora há pouco, era isso aqui, ó. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos é capaz de converter calor integralmente em trabalho. Legal, vimos isso agora há pouco, ok? Só que agora eu vou dar um segundo enunciado, uma outra forma de escrever a segunda lei da termodinâmica, que fala que a entropia em um sistema fechado nunca diminui. Basicamente é isso. Você nunca vai ter a diminuição de entropia espontaneamente num sistema fechado. Ok? Na verdade, não precisa nem espontaneamente, tá? Mas no sistema fechado ela nunca diminui. Ou seja, a derivada da entropia em relação ao tempo ela é sempre maior ou igual a zero. Seria igual a zero se fosse um processo totalmente comportado e reversível que acontecesse dentro desse sistema. Então a entropia permaneceria ali comportadamente constante. Mas isso é praticamente impossível também. Então, no geral, na natureza, os processos são processos que acontecem sempre no sentido de aumentar a entropia. E aumentar a entropia significa aumentar a desordem, entre aspas. Eu não gosto muito de falar assim, mas basicamente é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu tiver aqui, ó, exemplo simples, né, pensando em tudo que eu falei até agora, ó, imagina dois recipientes com bolinhas azuis aqui e vermelho aqui. Coloca essas duas bolinhas aqui dentro. Aqui você tem uma certa ordem, certo? Basicamente você tem uma ordem, entropia abaixo. Se eu começar a misturar, mexer esse negócio aqui, okay, essas bolinhas vão se misturar. Fica uma desordem, aumento de entropia. É estatístico isso. Daqui para cá é fácil acontecer. Agora, se eu continuar mexendo isso aqui, mexendo, qual é a chance de eu começar a ver isso aqui virar isso de novo? Você não vai ver. E isso é o que acontece, na verdade, normalmente com os processos térmicos. Quer dizer, você tem energias separadas, né? Mais energia num lado do que do outro de um sistema. Em geral, essa energia tende a se espalhar de forma que você nunca mais pega ela de volta, você não tem mais essa diferença de energia. E isso significa aumentar a entropia, quer dizer, a energia se espalhar de forma mais uniforme possível dentro do sistema. Ok? Bom, parou por hoje. Desculpa ter demorado tanto, já vou até parar o recording aqui para ficar mais fácil da gente já